Muito bem, estamos de volta recebendo o presidente do Simpol, Adriano Bandeira, para a gente poder conversar sobre os últimos acontecimentos, o que é que pode surgir no decorrer dos próximos meses. Obrigado por ter aceito o nosso convite, satisfação, boa noite. Boa noite, Foca. Quero aproveitar aqui e te presentear obrigado. Com uma lembrança dos sindicatos policiais civis, esse brinde que a gente tem distribuído com os nossos associados, nossos filiados, é simbólico. Obrigado. E eu entrego aqui em nome de 1.500 policiais civis do estado de Sergipe. Eu já estava olhando para o presente, né? Você estava aqui, quem estava assistindo também. Obrigado. A gente fica honrado em receber um presente de uma categoria tão importante para a sociedade sergipana, que são os policiais civis do estado, que você representa muito bem, diga-se de passagem. Mas vamos lá. Por favor, produção, pega aqui. A sua produção vai me ajudar. Aproveito então, Foca, para agradecer a Lilson, nosso administrador, mas se vira. Sim. Dirige o carro, está sempre pronto para nos ajudar. Também agradecer a presença aqui da minha esposa, a perita criminal Fabinara Dantas, também aqui presente, a nossa jornalista Carla, que nos acompanha, e agradecer todos os nossos colegas policiais que estão na expectativa dessa entrevista, policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, todos que fazem parte de alguma forma das entidades representativas dos operadores de segurança pública que fazem parte do movimento Polícia Unida. E também quero registrar que eu sou apenas um dos 9, mas nesse momento tenho certeza que o delegado Isaac Canguçu, a delegada Flávia Félix, o delegado Adelmo Pelágio, o coronel Adriano Reis, coronel Idomário, o meu amigo Will Guerreiro, o Nego Lau, que representa os reformados da Polícia Militar, o soldado, o sargento Alex, Robson, e todos aqueles, a Tenente Elisângela, todos aqueles que fazem parte do movimento Polícia Unida, está aqui nesse momento acompanhando o Itnet. Eu sou um telespectador de carteirinha. Sou fã do seu trabalho. Hoje você está na FAM e continua aqui na Itnet, e você está até atrapalhando aqueles que gostam do Jornal do Meio-Dia. Porque a gente fica no jornal. Ou da noite, né? Ou da noite. Exato. Mas eu quero parabenizar da Itnet, o grupo, de muita qualidade. A gente chega aqui e fica realmente apaixonado por esse estudo. Estou aqui à sua disposição. Eu sou um líder sindical que aprendi, inclusive com um amigo meu da política, disse, olha, o líder sindical tem um desafio muito grande. Às vezes você agrada, às vezes você não agrada. Exato. Mas você seja transparente, mesmo que isso tenha um custo. Eu sou assim, e a nossa diretoria é sempre assim com os nossos filiados. Quem lida com jornalismo também é da mesma maneira. Não tem diferença nenhuma, Adriano. E tem que ser transparente. Eu não deixo jornalista nenhum sem resposta. Todas as respostas, inclusive os colegas perguntaram, Adriano, rapaz, ficamos preocupados com a notícia que se você será candidato. Eu digo, eu sou candidato até o ministro do STF, se vocês quiserem. Então, exatamente. Olha, veja, a gente até pede desculpas a você, Adriano, e a todos que, de certa forma, se sentiram ali, não sei, vai que algumas pessoas se sentiram incomodados com essa situação, porque a gente divulgou um banner dizendo entrevista com o presidente do Simpol e pré-candidato a deputado federal. Por que você não botou governador? E aí a gente se equivocou, a gente pede desculpas não, está tranquilo. Ao senhor e a todos, que de certa forma se sentiram aí incomodados com essa situação. Na verdade, eu fiquei sabendo que o Adriano não vai ser pré-candidato a deputado federal, e sim a um outro cargo, não sei, vou fazer a pergunta e o senhor que vai responder daqui a pouco. Mas, claro, esse momento, essa entrevista, era para acontecer, na minha avaliação, em um momento mais calmo entre essa tratativa do Movimento Polícia Unida e o governo do estado para pagar o adicional de periculosidade, principalmente. Tem mais outras duas pautas aí, né, na cartilha de reivindicações. Mas, infelizmente, a entrevista calhou em uma semana muito tensa e conturbada dessa relação do governo com o movimento. Na última terça-feira, vocês entraram no Palácio dos Despachos
para justamente protocolar uma audiência com o governador Belivaldo Chagas. Como foi que o movimento decidiu aquela manifestação e até chegar a entrar no Palácio? Foca, tudo que se decide tem que passar por assembleia. Todos os atos a gente discute no coletivo. Nós marcamos uma assembleia que ocorreu na Avenida Oviedo Teixeira, no estacionamento do lado do Parque da Cimeteira, e lá nós apresentamos à categoria o momento que nós estávamos enfrentando. Dificuldade de iniciar realmente uma negociação com os policiais e bombeiros sergipanos. Lamentavelmente, a gente tem um governo, tem um governador que não gosta de dialogar com servidores públicos. Ele não chegou no governo hoje, e nem há 4 anos atrás. Ele já está no governo há 8 anos, na condição de vice-governador e depois de governador. É exatamente este período, ou um pouco mais, 1 ano a mais, que os servidores públicos do Estado de Sergipe já não têm direito, sequer o básico constitucional, que é o direito às revisões gerais anuais. Isso é um dever constitucional. O Tribunal de Contas, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, todos esses órgãos cumprem com esse dever constitucional. Infelizmente, o Executivo, no comando do governador Belivaldo Chagas, não cumpre isso com os servidores públicos. E eu preciso registrar aqui, eu assisto todas as entrevistas, mas eu gostei muito da entrevista da vice-governadora Eliana Aquino. A gente esteve aqui na última segunda-feira. E eu preciso reconhecer o legado do ex-governador Marcelo Deda, o maior estadista desse estado de Sergipe. É preciso reconhecer que esse legado poderá ficar, sim, para a vice-governadora Eliana Aquino. Até porque os servidores públicos, em especial os policiais civis do estado de Sergipe, são muito gratos ao governador Marcelo Deda. Marcelo Deda fez uma coisa interessante na segurança pública. Quando eu cheguei aqui na segurança pública, há 17 anos atrás... 2001. 2001. Certo. Cheguei aqui, passei no concurso, aprovado no concurso de 2001. Quando eu entrei na polícia, o que se dizia na sociedade era que você tem uma arma de fogo e uma carteira. A partir daí, você se vira. Não se falava em vencimentos, em salário com dignidade. Normalmente, os policiais daquela época moravam em bolsões de pobreza. Quando não, eram submetidos a prefeituras de interior, a ter que submeter a, inclusive, algumas organizações criminosas, a exemplo dos jogos de azar. E, infelizmente, essa era a realidade. Você tem uma carteira de polícia e tem uma arma. Eu lamento muito que essa tenha sido aquela realidade. O que foi que Deda fez? O que foi que ele trouxe, né, de positivo para as polícias? Dignidade e valorização. Várias coisas. Primeiro, tornou a polícia uma carreira de nível superior, Polícia Civil. Aumentou o salário em quase 400% da Polícia Civil, retirando a polícia do pior salário do país para colocar no segundo melhor salário. Qualificou a polícia, aumentou a carga horária, não foi de graça, ele cobrou produtividade. Nós passamos a ser reconhecidos no país como uma das melhores polícias na área de inteligência e segurança pública. A partir de Marcelo Deda? A partir de Marcelo Deda. Jackson Barreto e Belivaldo Chagas foram vices de Marcelo Deda. Eles aprenderam a lição de como valorizar a polícia? Lamentavelmente, o governador Belivaldo Chagas, nessa escola, ele não aprendeu nada. O governador Jackson Barreto, muito embora seja reconhecido no qualquer canto como o pior governador da história de Sergipe, mas é uma pessoa de fácil acesso, de fácil trato. Não fez grandes avanços na segurança pública, mas é necessário reconhecer que foi um governador que mudou a forma de recebimento dos policiais. Abria o diálogo. Abriu o diálogo. Certo. Algum avanço, né, algum legado ele deixou na segurança pública. Poderia ter sido melhor se a própria categoria tivesse condição de resistir um pouco mais, né, e ficar um pouco mais no lado da diretoria da época. Então nós saímos de uma forma de vencimento, que era
salário base mais gratificações e vantagens, e passamos a ter o subsídio na época do governador Jackson Barreto. Mas teve um equívoco no meio do caminho. O adicional de periculosidade, segundo o governo, fez uma manobra tecnocrática de incorporação desse adicional no subsídio. Mas os policiais naquela época concordaram com isso, né, Adriano? Não foram os policiais, é a gestão da SSP. Os policiais resistiram àquela proposta. Sim. Então a gestão da SSP naquele momento foi de acordo com o que estava acontecendo. Foi de acordo, até certo. porque... Quem era o secretário na época? Salvo engano, foi o mesmo, o secretário João Eloy. Certo? É interessante que chega um momento da negociação que o governo diz, ou é isso ou nada. A gente precisa ter capacidade de resistir para que os nossos direitos sejam garantidos. Obviamente que vai chegar algum momento que você tem que flexibilizar aqui, flexibilizar acolá, mas, infelizmente, na Secretaria de Segurança Pública, o que prevalecia era o farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, os governadores atendiam determinada categoria, por exemplo, os delegados de polícia, os oficiais da Polícia Militar, em detrimento de diversos prejuízos da base da polícia. Só que agora a gente inaugurou algo inédito na segurança do Estado de Sergipe. Nós fizemos uma união e o padrinho e o pai é esse governador, é Belivaldo Chagas. Então veja só, o maior mentor, o padrinho do movimento Polícia Unida é quem? É o governador Belivaldo Chagas, sem medo de errar. Por quê? Porque em 2019 ele disse que só sentaria com as categorias, isso para negar pleitos acordados com os sindicatos policiais civis, quebra de compromisso. Desde lá, o governador Belivaldo Chagas quebra compromisso com a base da Polícia Civil. Então foi Belivaldo que uniu os policiais, os movimentos, sindicatos, associações, para justamente a criação do movimento Polícia Unida. Foi ele. Ele disse, só discuto quando você chegar a um consenso e apresentar uma pauta comum. Obviamente que a gente fez todo o esforço, somos maduros. Então Belivaldo falou isso. Falou exatamente uma pauta isso. Em comum. Tá nas redes sociais. E aí vocês criaram o movimento. Criamos, primeiro, a Polícia Civil Unida. Nós sentamos com os delegados de polícia, a Associação de Delegados de Polícia, presidida pelo delegado Isaac Canguçu e seus demais diretores, são todos conhecidos. São todos pessoas de bem. Exato. São todos batalhadores e guerreiros que veio do chão de fábrica, nas delegacias do interior. Não são delegados que viveram em cúpula da SSP. Então, o nosso sindicato também é composto por pessoas que veio da operação, que combateram. Nossa história foi combatendo a criminalidade. Basta você colocar aí o nome Adriano Bandeira ou qualquer um da equipe, você vai perceber que a gente fez durante esses 17 anos a nossa experiência, o nosso currículo, passando por setores estratégicos da SSP, setores operacionais e setores administrativos. Eu tive essa oportunidade de ser o único agente de polícia a coordenar o núcleo de operações do COP, junto com o delegado Jonatas Evangelista, na época que ele era diretor. Também tive a oportunidade de ser o vice-diretor da Academia de Polícia, ou seja, um setor mais administrativo, estratégico, e ser diretor de transportes da SSP, ou seja, há um setor mais administrativo. Então, eu peguei toda essa experiência na segurança pública, apresentei a categoria me escolheu para representar. Mas então, ou seja, eu fiz minha história com trabalho. Participei efetivamente como coordenador de operações do gabinete do secretário, na época do João Batista. Nós, lá no COP, fomos responsáveis por debelar diversos crimes graves, como assalto a banco, sequestro, crimes graves como que tenham roubo de grandes valores. Né? Não queria citar aqui, até porque tem alguns que estão em andamento, a exemplo do Shopping Jardins. Ou seja, nós criamos essa história e apresentamos essa história para a categoria nos escolheu. Levamos ao governador Belivaldo Chagas as pautas esperadas de avanço da Polícia Civil, mas infelizmente até hoje nenhuma pauta avançou. Mas uma coisa eu digo, nós criamos um patrimônio. Qual é o grande patrimônio? A união. Primeiro, entre os delegados e a base da Polícia Civil. Não há mais entre nós o olhar investigativo, as dúvidas, a gente está trabalhando em conjunto. A partir daí, quando nós apresentamos o adicional de periculosidade, depois que passou por todos os atores de governo,
Numa reunião que fizemos na Secretaria de Administração, o secretário apresentou os cálculos de impacto, inclusive para a Polícia Militar. Nesse momento não tinha nada a ver com aquela pauta ali. Certo. Mas nós percebemos que ali chegou um ponto onde o governo colocaria a próxima desculpa. Ou seja, o impacto para vocês também a gente tem que fazer para a Polícia Militar. Mas o secretário estava correto. A desculpa era do governador, o secretário estava correto. Se nós temos direito adicional de periculosidade, os policiais militares também têm. Então a gente sentou mais uma vez, convidamos os praças, convidamos os oficiais da Polícia Militar, fizemos uma reunião na sede dos sindicatos policiais civis e a partir daí a gente criou o movimento Polícia Unida. Está lá o padrinho, o governador Belivaldo Chagas. Espero que ele tenha coragem de deixar um legado para a segurança pública do Estado de Sergipe. Porque, veja, algumas pessoas perguntam quem é o padrinho, quem é o maior mentor do movimento Polícia Unida. Tem alguém por trás desses líderes, das associações, sindicatos? Porque há essa discussão nos bastidores, Adriano. Então você está dizendo aqui que é o próprio governador Belivaldo. Exatamente, porque eu entendo o que as pessoas querem dizer. As pessoas pensam que por trás desse movimento tem interesses políticos partidários. Essa é uma estratégia de governo conhecida em qualquer lugar. É assim no país inteiro. Se tem padrinho político por trás do movimento Polícia Unida, é o próprio governador, que diz, olha, se unam e tragam para mim uma pauta comum. Agora está unido em Sergipe, fazendo história mais uma vez no país, policiais civis, policiais militares e bombeiros militares. Todos em busca de valorização e dignidade. A nossa luta não é uma luta apenas salarial. É uma luta por respeito à família de Marcos Moraes e Fábio Alessandro, que morreram brutalmente na cidade de Umbaúba. É uma luta em respeito ao capitão Oliveira, ao delegado Marcelo Hercos, à sargento Eliana e a vários outros colegas que perderam sua vida em razão do combate à criminalidade ou no enfrentamento à pandemia do coronavírus. Vamos lá, Adriano. As pessoas estão comentando aqui. O Antônio Moraes, ele está dizendo, exato, Adriano, a categoria precisa não se deixar levar pelo fogo amigo. Antônio Moraes. Antônio Moraes, ele é o maior opositor da nossa diretoria. Veja só, esse é o seu opositor dentro do sindicato. Dentro do sindicato. Mas ele está, todo mundo está junto. Porque ele tem consciência de luta. Ele já passou pela diretoria do sindicato, ele já foi presidente. Exato. Então, na hora que ele tem que fazer oposição, de apontar onde a gente está errado, dentro da visão dele, ele aponta. Mas na hora que ele percebe que a gente está precisando do apoio da categoria na luta, com foco na pauta, ele também está junto. Ou seja, ele não trabalha com fake news no sentido de luta. Quando ele bota a pauta, ele também cumpre. Então é esse sentimento de coletividade, de irmandade que nós precisamos no sindicalismo. Não importa se você vai ser candidato a presidente do Simpol, não importa se você perdeu ou ganhou. O que importa aqui agora é que nós temos uma luta justa. Exato. Nós lutamos por 3 pautas importantíssimas na nossa carreira. A gente precisa estar juntos, irmanados, todos, sem exceção, para que a gente possa avançar, principalmente com um governo negacionista de direitos. Vamos lá. Essa entrevista é esclarecedora para que Adriano Bandeira possa pontuar principalmente a situação envolvendo a possível ameaça de morte ao governador Belivaldo Chagas, que algumas pessoas estavam tentando impor essa situação ao movimento. Ou seja, colocar essa situação, né, ao movimento Polícia Unida. Dá a entender que era o movimento Polícia Unida que estaria, né, montando ali um plano para matar o governador, pelo amor de Deus. A gente lamenta. Chega até a ser absurdo. Chega a ser absurdo, chega a ser repugnante. Então, daqui a pouco eu quero que o senhor esclareça essa situação. Mas antes, deixa eu só aqui ler os comentários, as pessoas estão participando. O Coronel Rocha, inclusive, vamos marcar com o senhor, viu, Coronel? Uma vinda aqui no programa, é pré-candidato ao Senado, se eu não me engano. Ele está dizendo o seguinte: o governador Belivaldo Chagas
desrespeita policiais e bombeiros sergipanos. Colocou mais. Que legado. Belivaldo desrespeita os policiais. O governo é nota 0. Palavras do Coronel Rocha. Chagas Walter, deve ser Walter, Chagas, né? Verdade, há 4 anos atrás o Galeguinho que chegou para resolver. Já vinha com Jackson Barreto e nada fez. Aí vão e voltam no Galeguinho, por isso que ele deita e rola há quase 10 anos sem reajuste. Alex Lima, com certeza esse governo é o pior dos últimos tempos. Sidão está dizendo periculosidade já. Leonardo Mota, é um desgoverno. Tiago Lima, a segurança pública merece respeito. Sandro está dizendo, como pode um governo passar por mais de 3 anos de mandato sem resolver nada na segurança pública? O povo está sofrendo. As pessoas participando aqui, o William, o Alex Oliveira, tem muitos comentários. O Igor Araújo, Tiago, valeu Tiago, Bernadette Machado. Minha mãe. Enfim, sua mãe, Dona Bernadette, um abraço aí para... Inclusive, ela estava assistindo aqui uma outra entrevista, não sei se você conhece, o meu entrevistado da semana passada, Adi Machado. Conhece, não? Conheço muito bem. Conhece, é? Com certeza. Muito bem. Desde pequenininho? Desde que nasci. É mesmo? Para ser mais preciso, diga. Veja só, Adriano, essa situação da ameaça ao governador Belivaldo Chagas. Movimento policial, onde é que o movimento entra nessa história? Porque depois de uma semana conturbada entre o movimento e o governo do Estado, surgiu ontem, quinta-feira, essa informação dada por Gilmar Carvalho, deputado estadual, radialista, dizendo que existia um plano para matar o governador. E aí hoje o Movimento Polícia Unida, nessa sexta-feira, dia 18, promove uma coletiva para poder falar sobre esse assunto. O que é que tem a ver esse possível plano de execução do governador com o Movimento Polícia Unida? Primeiramente, eu quero reconhecer que o deputado Gilmar Carvalho, radialista, ele tem o direito de fazer a denúncia que ele quiser, certo? Então não há nenhum tipo de correção quanto a isso. Até acho que se existir realmente uma denúncia contra o governador Belivaldo Chagas, toda a força da secretaria tem que ser empreendida para que seja realmente combatido e não se permita nem a ameaça e nem que essa ameaça se prospere, porque nós policiais temos um juramento. Dentre vários, a gente jura, inclusive, se necessário for, dar a nossa vida para garantir a vida do outro. Então não seria possível que qualquer um que faz parte do movimento participasse de plano para matar o governador. Nós estamos há 2 anos, praticamente 2 anos, procurando o governador para dialogar e para negociar. Certo, mas vamos lá. Onde é que entra o Movimento Polícia Unida nessa situação de ameaça ao governador? Que eu ainda não entendia, Adriano. Veja bem, a narrativa criada fez com que a imprensa sergipana e algumas autoridades da Assembleia Legislativa partissem em defesa do Movimento Polícia Unida. Acabou... Não entendi. Eu realmente ainda não entendi. Vamos lá. A imprensa sergipana ou Gilmar Carvalho, que você está dizendo? Pronto. O deputado Gilmar Carvalho fez uma narrativa, certo, que apresentava que o governador Belivaldo Chagas estava sofrendo uma ameaça real de morte e que ele tinha, inclusive, condição de responder a uma interpelação, só que ele retirava desse contexto o Movimento Polícia Unida. A partir do momento que ele fazia a narrativa e retirava o Movimento Polícia Unida, ficava parecendo para a sociedade que o Movimento Polícia Unida foi o responsável por a ameaça. Dava a entender. Dava a entender. Como era que ele falava? Como era que ele dizia? Ele dizia, olha, existe um plano para matar o governador. Mas não tem nada a ver com o Movimento Polícia Unida. Aí, fazia outra narrativa, dizia, mas não tem nada a ver com o Movimento Polícia Unida. Quando acabou essa entrevista, a gente recebeu ligação de deputados, recebemos ligação de colegas policiais, delegados de polícia, da sociedade, da minha família,
Dizer, meu filho, olha, vocês estão em um momento de tensão. Vocês estão em um momento de tensão com o governo do Estado. Neste momento, surgiu uma ameaça contra o governador, a sociedade está entendendo que essa ameaça partiu do movimento. E como a gente trata com transparência e não com covardia, a gente chamou uma coletiva de imprensa para dizer o seguinte, olha, pode ter diversas denúncias, mas dentro do movimento Polícia Unida não tem bandido. Bandido é que a gente combate. Então nós vamos já ser aqui solidários, inclusive já falei com um familiar do próprio governador, Belivaldo Chagas, que nos agradeceu. Qual familiar? Que nos agradeceu. Faz parte do governo esse familiar? Faz parte do governo. É o Felizola? José Carlos Felizola. Certo. Né? Mandamos para ele, ele agradeceu, obviamente, não seria diferente, né? Porque a gente não trata aqui de forma pessoal, a gente trata de forma impessoal. O governo é impessoal. O governador é a autoridade que está naquele cargo ali de plantão. Amanhã ele sai. Da mesma forma como Adriano Bandeira é presidente. Quais as atitudes dos líderes do movimento, né, para justamente até mesmo investigar dentro das associações, sindicatos, algo, né, que pode surgir, não sei, uma possível ameaça? Existe isso, Adriano? Quais as providências que o movimento Polícia Unida e os líderes poderão tomar nesse sentido? Veja, o movimento Polícia Unida é composto de policiais. Esses mesmos policiais que o Coronel Rocha citou aqui, que está sendo maltratado pelo governador Belivaldo Chagas, desrespeitado pelo governador Belivaldo Chagas, humilhados pelo governador Belivaldo Chagas, são esses mesmos policiais que vão agora garantir a sua vida e que vão fazer uma investigação isenta para mostrar a ele que, se existiu ameaça, nós temos capacidade técnica e intelectual para apontar quem foi o real culpado. Mas também, se não existir, né, for só uma denúncia que não passe de uma ilação, nós também teremos condição técnica, e o secretário acertou, né, nós temos diversas unidades, ele colocou a responsabilidade para o Comando de Operações Policiais Especiais, o COP, e eu tenho certeza que os nossos colegas, que são nossos filiados, os delegados de polícia são filiados à Associação dos Delegados de Polícia, toda a inteligência da Polícia Civil dará o resultado. Ou seja, esses policiais humilhados são os mesmos que garantem ao governador Belivaldo Chagas a isenção da investigação. E nossos colegas militares, que da mesma forma se sentem desconsiderados pelo governador, humilhados e desrespeitados, são os que garantem a segurança diária do governador e da sua família. E vai continuar dessa mesma forma. Porque nós não aceitamos de forma alguma ameaça à pessoa do governador Belivaldo Chagas. Se existisse, de alguma forma, uma liderança, ela seria expulsa hoje, durante a coletiva. Nós não iríamos aceitar. Nós fechamos questão nesse sentido. Aqui é um movimento composto por pessoas de bem, policiais sérios, que vamos trabalhar de forma forte para mostrar que o governo do Estado está equivocado, para mostrar que a Secretaria de Segurança Pública está sendo mal conduzida em razão da amizade com o governador e não com a liderança para manter a sua tropa dando um resultado produtivo e positivo para a sociedade. Perceba, nós voltamos a ser o terceiro estado mais violento do país. Em Sergipe, nesse período inicial, nós já aumentamos em 20% o número de homicídios. Diariamente, nós recebemos, inclusive aqui do Agreste, diversas mensagens de pessoas desesperadas com aumento considerável do número de roubo de motos. A moto é o cavalo do agricultor, da pessoa que precisa sair de casa para trabalhar, para ganhar o seu pão, para cuidar da sua roça, cuidar do seu meio de vida. E a gente não pode admitir que um Estado negacionista de direitos seja conduzido com birra. Você já foi no shopping, vê aquele menino que quer um brinquedo, a mãe não pode dar naquele momento, aí ele fica lá, batendo os pés e cai no chão. A gente não pode, nenhum governo, ter um governador com essas características. Eu não converso com o movimento Polícia Unida. O senhor está comparando as atitudes de Belivaldo a uma atitude de um menino chorão no shopping? Um menino infantil. Um menino infantil. Que eu não gosto de Coronel Adriano Reis, então não negocio com a Polícia Militar.
esse movimento está crescendo demais, está parecendo um movimento político, então não dou adicional de periculosidade. Inventem aí qualquer coisa. Eu fico com pena e fico muito preocupado com os destinos, inclusive, da perícia criminal do nosso Estado. A perícia criminal tem um projeto de reestruturação, é o pior salário do país. Bom, o governador disse, isso aí não dou não. Não tem nem estudo técnico, não entende o que está falando. Vamos criar uma outra coisa. Com os policiais é a mesma coisa. Adriano, me permita, porque eu vou pagar aqui um comercial. Vamos dar uma girada no comércio de Itabaiana e a gente volta daqui a pouco com mais entrevista esclarecedora. Se já foi quente até agora, vai esquentar mais ainda, vai pegar mais fogo depois do intervalo. Não saia da nossa companhia. As pessoas que estão assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e também, principalmente, a nossa maior audiência, diga-se de passagem, no canal 1 da IT TV para os assinantes de todo o estado. A gente volta em 1 minuto, não sai da nossa companhia, é um Pelá Outro Carro. Olá pessoal, na última quinta-feira, dia 27, Moita Bonita ganhou um grande presente da Superintendência da FUNASA, aparelhos odontológicos, recursos que vão servir para cuidar da prevenção da sua saúde bucal. Quem esteve na FUNASA presente para receber esse recurso foi o prefeito Dr. Wagner e a secretária municipal de saúde, Jaqueline Fernandes, presente que vai abrilhantar ainda mais o sorriso do povo moitense. Liberdade, essa é nossa cidade. Prefeitura de Moita Bonita, um novo tempo. Me chamo Diva Lima Esteves e eu sempre tive vontade de fazer o rema, mas ainda não podia. Meu filho Daniel foi o primeiro a fazer o rema em 2013, mas devido às situações, ele parou. Depois foi minha filha Axa, que também começou em 2014, mas não deu continuidade. Agora, em 2021, estamos todos juntos, mais meu outro filho, minhas 2 noras e meu genro. Qual história você quer contar? Rema 2022, Minha Família na Palavra. Eu vivo uma vida simples, com humildade e respeito. Favela ou zona sul, eu vivo do mesmo jeito. Que eu seja inspiração, plantando somente o bem. Saiba dividir o pão, nunca pisar em ninguém. Meu Deus me cubra de bênção, proteja meus inimigos. Por mais que eu tenha sofrido, não quero sofrer de ninguém. Eu quero é viver bem, sem ver de quem passa fome. Se eu não puder ajudar, não irei atrapalhar. Eu não quero ser refém, trancado em meu próprio mundo. Eu quero viver sem medo e poder me expressar. Eu quero que os meus filhos sintam orgulho de mim. Minha esposa e meus pais também possam se orgulhar. Com instalações modernas e combustíveis de origem certificada, o Alto Posto Nascimento garante eficiência. Só abasteça seu veículo com quem tem selo de qualidade e confiança no mercado. Atendimento ágil e de qualidade. Conveniência completa e restaurante com café da manhã e almoço. Localizado no coração de Itabaiana, entre as avenidas Engenheiro Carlos Reis e Silvio Teixeira. Alto Posto Nascimento, o lugar certo para você e seu veículo. Panificação, Mercadinho e Lanchonete Santa Luzia, a popular padaria Diverso. Os melhores produtos de panificação, alimentícios, limpeza e higiene. E sem falar no lanche, que é o melhor da cidade. Aceitamos todos os cartões de crédito. Panificação Santa Luzia, a popular padaria Diverso. Rua Capitão José Ferreira, número 584. Muito bem, voltamos. Adriano Bandeira, presidente do Simpol, é o meu entrevistado dessa sexta-feira. Sexta-feira que, na verdade, sempre é um dia mais calmo, mais alegre, mais feliz. Mas, infelizmente, a gente tem que falar sobre as situações que estão acontecendo, infelizmente, ruins no nosso estado. E Adriano está aqui para justamente falar a respeito, né, desse fato, os fatos que aconteceram nas últimas
semanas, nos últimos dias. Mas vamos lá, olha, veja. As pessoas estão participando aqui através do YouTube. Vai deixando seu comentário, ok? E se inscreva no canal, ok? Se inscreva aqui no canal da TV Itnet, ative o sininho para receber as notificações. Adriano, algum pré-candidato ao governo do Estado já se comprometeu com o Movimento Polícia Unida, caso ganhe as eleições para governador, pague, garanta o adicional de periculosidade, a reposição inflacionária, a reestruturação da segurança pública? Foca, eu não tenho dúvida que esses temas serão pautas prioritárias dos pré-candidatos ao governo. Não, veja, a pergunta não é essa. A pergunta é se algum desses pré-candidatos já se comprometeram. Então, vou responder de forma aos avessos, porque vamos chegar no mesmo lugar. Sim. Veja, o Movimento Polícia Unida, certo, já contactou com todos os pré-candidatos que se apresentaram até então. O deputado federal Fábio Mitidieri, já tivemos com eles várias vezes, mas não tem como fazer um compromisso com alguém que nem sabe se é candidato. Pelo contrário, dos pré-candidatos, o mais desgastado hoje é o próprio Fábio Mitidieri, pela demora, pela leniência do próprio governador. Perceba que a agonia dos proporcionais que estão próximos a ele, esperando essa definição. Exato. Fica difícil a gente pressionar o candidato e deputado federal pré-candidato Fábio Mitidieri, que ele nem tem a certeza ainda se ele será pré-candidato. O que tem conosco é uma abertura, é um jovem como nós, é uma pessoa que realmente dialoga bem melhor. O gabinete dele lá em Brasília sempre foi aberto para os policiais. Eu nunca tive dificuldade, nunca precisei marcar para ligar, para falar com o deputado Fábio Mitidieri. Se eu ligar agora, eu tenho certeza que se ele não atender, logo depois ele retorna. Da mesma forma, o senador... Fábio já se comprometeu? Fábio não se comprometeu. E ele, se ele fizesse isso, ele ia desagradar frontalmente o líder dele, que é o governador Belivaldo Chagas. Porque ele não foi escolhido ainda. Ele não foi escolhido. O governador ia dizer que deixa você sentar na cadeira para você fazer seus compromissos. Era óbvio que ia fazer isso. Então a gente não tem aqui também a necessidade de colocar Fábio em maus lençóis. Mas se Fábio se tornar o pré-candidato oficial da base governista, ele vai se comprometer na sua avaliação? Ele já deu uma resposta positiva para você, para o movimento? Ele se comprometeu em manter sempre as portas abertas do seu gabinete, de onde ele estiver. Agora, a partir do momento que ele passar a ser um pré-candidato a governador de verdade, o Movimento Polícia Unida, como vai conversar com todos os outros, procuraremos ele para que ele se comprometa com as pautas que interessam a segurança pública do Estado de Sergipe. Porque a valorização do profissional de segurança pública é uma política pública. E o resultado disso é o melhor atendimento à sociedade. Mas o Fábio Mitidieri é apenas um. Já tivemos também com o senador Rogério Carvalho. Recebi ligações essa semana de assessores próximos a ele, próximos ao ex-senador Valadares. Já tive com o Valadares Filho. Já tivemos com todos esses atores ligados a Rogério Carvalho. Conversando, inclusive, sobre o adicional de periculosidade e sobre as propostas dele para a segurança pública. A gente não vai ficar, enquanto movimento, alheio a essa discussão. Nós vamos procurar também o pré-candidato Rogério Carvalho e vamos perguntar a ele o que é que ele tem de proposta para a segurança pública que valorize o seu servidor. Da mesma forma como os demais pré-candidatos. Não vai ter nenhum que a gente vai ter prioridade. Nós vamos procurar todos os pré-candidatos. Nós não estamos fazendo política partidária. Tem que lembrar disso. Nós estamos fazendo política sindical. E não se faz isso sem contatos políticos. E os pré-candidatos, em algum momento, quando finalizar essa luta, se a gente vencer, ótimo, teremos outras pautas, porque eu sei que a gente não vai conquistar os 60% que deve esse governo aos servidores públicos. O governador Belivaldo Chagas tem uma resistência, é aquela questão do shopping que eu falei, do menino birrento, ao adicional de periculosidade. Ele tem dificuldade de reconhecer que o adicional de periculosidade é um direito constitucional para as atividades perigosas, como é a atividade policial, mas a gente não sabe qual é o projeto de reestruturação. É por isso que você, policial, exato, na próxima quinta-feira, precisa comparecer à Assembleia Geral que faremos, mais uma vez, na Secretaria de Segurança Pública.
para mostrar a nossa indignação. A partir de que horas? Para mostrar, a partir das 14 horas da mesma forma. A reunião está marcada para a sede da Segurança Pública, onde estarão lá todo o staff, para fazer o que deveria ter feito na última quinta. Apresentar aos policiais um projeto de reestruturação e as planilhas de cálculo. Tudo bem, os policiais revoltados fizeram uma caminhada até o bairro 13 de Julho e estão aguardando, não quietos. Continuamos com a Operação Padrão. Continuamos, inclusive, em estado de alerta. É possível que a qualquer momento a categoria seja chamada pelo movimento Polícia Unida. Fique atento, policial. A qualquer momento você poderá ser convocado para cumprir um daqueles pontos que estão estabelecidos na cartilha da Operação Padrão. Adriano, quando você for falar com os policiais aqui para a câmera, que às vezes o retorno, né, pode dificultar, mas olhe para a câmera, veja, olhe, próxima quinta-feira, Assembleia Geral, a partir das 2 horas, lá na sede da Segurança Pública, é isso? Exatamente, onde nós iremos receber a contraproposta do governo do Estado, pelo menos foi assim que falou o secretário de governo, Zé Carlos Felizola, que na própria reunião ele disse, olha, o que o governador afirmou, nós vamos cumprir. Nós vamos apresentar na próxima quinta-feira um projeto de reestruturação e os cálculos. Não foi possível, porque na Secretaria de Administração, uma série de servidores dos recursos humanos foi todos infectados com a Covid-19. Veja, eu posso até entender que isso foi uma desculpa, porque se fosse a construção de uma Constituição Federal e os cálculos de um país, eu até entendo essa demora toda. Porque, na verdade, esses cálculos já estão prontos. O projeto está pronto. O que o governo fez foi ganhar tempo. Mas os policiais não vão aceitar ser feito de bestas e bobos. A gente pede ao governo do Estado respeito e consideração a esses homens e mulheres que guardam a vida de todos os sergipanos. Agora, o Adriano, uma dúvida. Eles vão apresentar esse projeto na próxima quinta-feira, mas nesse projeto haverá a possibilidade dos policiais mudarem alguns pontos? Eles vão abrir essa possibilidade para os líderes ou simplesmente eles vão mostrar e vocês não terão o direito, né, de apitar absolutamente nada? Como é que vai ser essa conversa? Ou seja, um pacote enlatado. Exatamente. Aceite fechado, ou não pacote aceite? fechado, exato. Pacote fechado. Exato. Veja, os policiais precisam participar de uma negociação. Porque se não for, não tivermos a possibilidade de a gente opinar sobre os projetos, não é negociação. Mas eles é uma já, imposição. mas eles já sinalizaram isso? Inclusive o Zé Carlos Felizola, pode falar do Acoimã. Claro. Ele falou na Globo, na TV Sergipe, que será apresentado e lá na reunião nós teremos a oportunidade de transacionar, de negociar sobre os pontos. Porque tem alguns parâmetros que nós não vamos abrir mão. Quais são eles? Primeiro, que todos sejam tratados da mesma forma. Que o bolo seja distribuído da mesma forma. Nós não podemos abandonar, e eu peço sensibilidade do delegado-geral, que é quem mais flexibiliza isso, o delegado-geral Tiago Leandro, peço que ele tenha um pouco mais de juízo e cuidado com a sua tropa, que nós temos um princípio que é constitucional da paridade. Nossos colegas aposentados não podem sofrer. Eu fico imaginando que, você lembra daquele facão de Francisco Alberto? Para Nivaldo do Sepulma? Uhum. Quem está com esse facão agora é o delegado-geral, amolado por Belivaldo para tirar o aposentado. Eu lamento isso. Mas vamos lá, você falou sobre dividir o bolo para todo mundo de forma igualitária. De forma equitativa. Certo, vamos lá. Porque dependendo do seu cargo, se você botar o mesmo percentual, tem uma classe ou cargo que ganha um pouco mais, mas se for em percentual, todos ganharão, né? O senhor acha que o governo pode privilegiar? O senhor acha que o governo pode privilegiar alguma classe? Sim, com certeza. É por isso que a gente precisa negociar. Para a gente defender o colega reformado e aposentado, para a gente defender a pensionista, para a gente defender o colega do policial que está aposentado. Veja só, o governo pode privilegiar uma classe, não sei qual, oficiais, praças, bombeiros, delegados, policiais civis. Ele pode privilegiar uma dessas para dar uma fatia maior do bolo, para justamente desestabilizar o movimento Polícia Unida?
Ele pode fazer um bolo onde o confeiteiro é ele e o glacê fique para o nosso colega aposentado. E o bolo fique para, por exemplo, o bolo maior fique para os oficiais da Polícia Militar, para os delegados, esquecendo que na base da Polícia Civil nós temos um dos piores salários, nossos colegas substitutos, também delegados de polícia. Nós temos um dos piores salários do país, dos delegados substitutos e dos agentes substitutos. Eu vou dar um recado muito claro para os nossos colegas delegados substitutos do Estado de Sergipe. Vocês já tomaram a primeira rasteira. Vocês são pessoas novas nessa instituição. Aprendam a andar no coletivo. Façam a sua história com o coletivo, com os seus pares. Não acredite que o governo vai tratar você diferente. Não vai. Ele vai te enganar. Vocês já foram usados. E não caiam nessa história, porque poderão ser usados mais uma vez. A gente precisa aprovar um projeto na mesa de negociação onde todos sejam contemplados. Desde os delegados que assessoram o delegado geral, que são delegados de classe especial, até os delegados mais novos. Os policiais de classe especial, como eu, serei beneficiado, inclusive, nesse projeto elitista que o governo, através do delegado geral, tenta imprimir com força, fazendo campanha em delegacia. Nunca existiu isso. O delegado geral pegou um projeto que não foi apresentado pelo governo, que não teve o aval do governador, que ainda não foi colocado na mesa de negociação. Não, nem foi para a Assembleia. Não, ele pegou um projeto e foi fazer campanha nas delegacias. Agora, o projeto já retirava o grupo de delegados mais novos que tinham caído na história do delegado geral. Infelizmente, é um projeto que atende os interesses dos assessores do próprio delegado geral, ou seja, delegados que já estão em classe especial, e esquece os demais da carreira. Esquece o delegado e o agente. Estou falando aqui do delegado porque foram eles que foram responsáveis por apresentar um projeto diferente do que estava sendo defendido pelo Movimento Polícia Unida. Certo. A minha base, agentes e escrivães, permaneceram como permaneceu os policiais militares representados pelo Coronel Marconi. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui para parabenizar o Coronel Marconi Cabral, que vem permanecendo firme em um projeto que atenda toda a carreira da Polícia Militar. Espero que ele não mude de opinião em razão do cargo que ocupa. Ele tenha coragem, seja homem ou rascalças, proteja a sua tropa e defenda um projeto que tenha um aumento ou tenha uma recuperação salarial para todos, do coronel mais antigo ao soldado mais recente. Até porque ele vai fazer o quê? Como disse ele na reunião, minha tropa anda junta, ativos e reformados. Eu queria que esse espírito fosse também feito na Polícia Civil. Nós temos agentes escrivães aposentados na carreira, então a gente precisa ter esse reconhecimento. E mais, quem é que oxigena a polícia? Os policiais mais novos oxigenam a polícia, os policiais mais antigos garantem a experiência. Essa junção é muito importante. Claro. Mas, infelizmente, se o projeto que o delegado geral está andando debaixo do braço prosperar e a nossa categoria não reagir na próxima quinta-feira, os meus colegas, que são substitutos de terceira classe, não serão contemplados. Enquanto presidente dos sindicatos policiais civis, integrante do Movimento Polícia Unida, vocês tenham certeza que nós vamos lutar até o último minuto para que isso não prospere. Este acontecimento na Secretaria de Segurança Pública não passará pela assinatura desse presidente que vos fala. Olha, vamos aqui registrar a audiência, já para a gente partir para a parte final dessa entrevista. O Tiago Lima, excelente entrevista, parabéns Foca e equipe da Itnet. Obrigado, Tiago. Abraço aqui para o Enio Nascimento, está dizendo, Foca, agentes auxiliadores, delegados, escrivães, são todos policiais civis. Não podemos citar, por exemplo, delegados e policiais, certo, tudo bem, somos todos policiais sem divisão. Ok. Enio Nascimento, presidente Adriano Bandeira, o que o senhor acha do fato do governo faltar com a verdade em documentos oficiais, inclusive enganando até mesmo o Poder Judiciário do Estado de Sergipe? É verdade isso? Veja, o governo do Estado, ele
ele está passando por uma dificuldade de caráter. Né? Nós estamos sendo administrados por uma pessoa que realmente tem demonstrado ter uma deficiência no seu caráter. Porque os policiais que estavam mobilizados na frente do Palácio de Despachos pegaram a bandeira do Movimento Polícia Unida e colocaram onde é hasteado as bandeiras oficiais de Sergipe, do Brasil, né, que já tinham sido retiradas, estava lá dentro, as bandeiras estavam lá no balcão, nós temos fotos, estava no balcão do próprio palácio, lá já dentro, não tinha nada. Aí os colegas pegaram a bandeira do Polícia Unida e colocaram aqui com a mão, hastearam a bandeira do Polícia Unida. Colocaram aqui no ferro, tiraram fotos, né, colocando com honra a nossa união. A união do Movimento Polícia Unida é o grande patrimônio dessa luta. Nós não vamos dissociar mais. Certo. E colocou lá, aí o governo faz uma foto, induz o Poder Judiciário como nós estivéssemos ferindo a democracia, as imagens, o símbolo das bandeiras, que tem que ser preservados e respeitados. E nós sabemos disso. Seria, de repente, aí até uma falta grave a gente tirar a bandeira do Sergipe, a bandeira do Brasil, para hastear do Movimento Polícia Unida. O governador tem a responsabilidade com o que o senhor faz. E a gente é levado ao Tribunal de Justiça, mais uma vez, tensionando com a categoria. A gente vai para uma reunião, imagina que ele quer distensão, mas o que ele quer é levar a justiça a erro e colocar mais multas de R$50 mil na Associação dos Delegados de Polícia e nos sindicatos policiais civis. Lamentavelmente, tem sido esse o comportamento do governo do Estado conduzido por Belivaldo Chagas. Olha, atenção, a gente vai convidar aqui todos os líderes do Movimento Polícia Unida para conversar, para papear comigo da mesma forma que o presidente do Simpol, Adriano Bandeira, está fazendo. Doutor Isaac Canguçu, Tenente Elisângela, Coronel Adriano Reis, Will Guerreiro, Cabo Lau, não é isso? Isso, Nego Lau. Nego Lau, perdão. Todos esses. Mas, para a gente poder finalizar, Adriano... Já para a gente poder finalizar, é evidente, a turma... Extrapolamos aqui o horário. A gente pede compreensão aqui da equipe da TV Itnet, porque a entrevista é de fundamental importância para o Estado de Sergipe. A gente divulgou de forma equivocada um banner dizendo que o senhor era pré-candidato a deputado federal. Mas o senhor vai para a disputa das próximas eleições, já que o senhor foi candidato a vereador por Aracaju em 2020, pode disputar uma eleição estadual agora nas próximas eleições? Exatamente. Você gosta, Foca, pela qualidade das suas perguntas, de ter respostas objetivas. Claro. Mas eu preciso dizer o seguinte, eu fui candidato a vereador defendendo a pauta da segurança pública. Mas antes disso, eu tenho uma história. Antes do sindicalismo, eu tenho uma história, inclusive, no meu bairro. Eu sou do bairro Luzia, em especial do Conjunto dos Motoristas. E lá naquele bairro, eu fui presidente da nossa associação durante 10 anos. Então eu tinha um compromisso, e tenho ainda um compromisso muito próximo com aquela comunidade. Certo. É por isso que eu fui muito bem votado naquela comunidade. Em especial em pautas importantes, como da segurança pública. Lá, em algum momento da história, nós tivemos sequestros graves de pessoas conhecidas em Sergipe, com sobrenome conhecido. Nós tivemos diversos assaltos às pessoas simples que queriam ir para a escola. E a gente tentou fazer, a gente vem fazendo um trabalho lá particular, com utilização de câmaras particulares, de vizinhos em comunicação, para que a gente evite o crime. Então eu tive a oportunidade de dar minha parcela de contribuição na condição de especialista em segurança pública. Certo. Então eu fiquei 10 anos na associação e aquela comunidade espera, ali é natural, as pessoas de bem podem se colocar à disposição. O que não pode entrar na política é bandido, é corrupto, é marginal, mas pessoas de bem pode ser policial, médico, professor, quem quer que seja. Deputado estadual. Aí eu, na condição de presidente do sindicato, também me coloco à disposição da categoria para discutir qualquer cargo político. Mas não entendo até que não é o momento, e não é mesmo. Até porque a gente precisa dar a oportunidade à categoria
de decidir se eles querem ou não ter um representante político, por exemplo, como deputado federal, como deputado estadual. O governo, ele utiliza essa narrativa de que o movimento sindical é político para prejudicar o ambiente de normalidade interna. Porque o seu filiado fica dizendo, olha, o que eles estão fazendo aí, sou cabo eleitoral agora do movimento de Adriano Bandeira. E não é essa a realidade, ele é filiado. Ele também é simpol, ele também quer aquele direito. Então, por isso que eu acho que não é o momento. Se o governador acha que não é o momento para ele dizer quem é o seu sucessor, por que eu tenho que botar o carro nas frentes dos bois? Agora, no momento correto, eu garanto que eu vou submeter o meu nome à apreciação da minha categoria, como vou incentivar que outros colegas também se coloquem à disposição para que a gente possa, em algum momento, chegar na Assembleia Legislativa, chegar no Congresso Nacional, para que a gente tenha pessoas sérias nesse contexto, policiais, que possam, inclusive, figurar como candidatos a governo, a Senado Federal, porque a gente também pode. O governador Belivaldo Chagas, como outros aí, que fazem política diária, ele foi defensor público, eu não lembro a petição que ele assinou, porque passou a ser político. É aposentado como deputado estadual e aposentado como defensor público. Mas ele pode, a vida toda, figurar como político. Agora, o policial não pode. Nós não podemos admitir isso. Mas se a categoria entender diferente, a gente aceita. Agora, eu espero que os policiais civis do Estado de Sergipe, os bombeiros, policiais militares, as pessoas de bem, se conscientize e coloque seu nome à disposição. Nós não podemos ser governados por pessoas que não têm responsabilidade com a sua vida. É muito fácil a gente ver os interesses de igreja, certo? Os interesses de professores, correto, mas também a gente vê interesses de organizações criminosas que combatem, que compram voto, que negociam com políticos, com dinheiro. A gente não pode admitir, a gente tem que ter coragem de fazer esse enfrentamento político. E digo mais, nós só estamos perdendo 10 anos de direitos de servidores públicos do Estado de Sergipe e policiais sergipanos, porque a gente não teve a participação política adequada. Então é por isso, Foca, que eu não tenho hoje uma decisão pessoal. Até porque minha decisão vai ser sempre pautada no coletivo. Pode ser que a categoria não entenda a necessidade disso, mas eu irei submeter, no momento correto, meu nome e vou pedir que outros colegas também coloquem seu nome à disposição para que a gente possa participar das discussões políticas no Estado de Sergipe. Já lhe peço, quando decidir, vir aqui no programa para fazer o anúncio, claro, evidentemente. Foca, Obrigado pela presença, Adriano Bandeira, que Deus possa conduzir os trabalhos do Polícia Unida, que Deus possa estar na frente de tudo isso, para que nada, né, de ruim possa acontecer nos próximos meses. E, claro, a gente vai estar noticiando, né, as próximas negociações, o que é que pode acontecer nessa Assembleia Geral na próxima quinta-feira. E obrigado por ter aceito esse convite, né, de papear comigo e trazer as informações dos últimos acontecimentos. Eu que agradeço a você, Foco. Hoje é sexta-feira, quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. Estou muito feliz em estar tendo a oportunidade de conversar com o mundo através da TV Itnet. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube, de conversar com os nossos colegas, de dar a nossa opinião. Estar aqui na presença da minha esposa, Fabinara Dantas, de pessoas especiais, de você. E em seu nome eu agradeço à imprensa sergipana, que não tem dificultado o nosso acesso para a gente dialogar com a sociedade. Quero agradecer em especial às pessoas de bem de Sergipe, que quando a gente faz um movimento lá na 13 de julho, imagina o transtorno criado na 13 de julho por um movimento social. Mas são aquelas mesmas pessoas que sofreram aquilo ali, que ligaram a luz, que piscaram a luz, os carros que buzinaram. E mesmo assim a gente pediu desculpas. Nós estamos utilizando todos os meios possíveis, diferente de greve e paralisação, para que a gente possa ter o respeito necessário do governo do Estado e a gente possa avançar. Saiba que tudo aquilo que a gente quer, de coração aberto e pedindo a mercê de Deus, é que a gente
consiga sair dessa instabilidade que está sofrendo a segurança pública e a gente possa voltar às ruas para garantir a sua segurança. O sofrimento do povo sergipano hoje com a segurança pública é o sofrimento dos policiais de Sergipe. Foca, meu muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui, sou um admirador da Itinet e um admirador do amigo. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Muito bem, conversei com Adriano Bandeira, presidente do Simpol, nessa sexta-feira, finalizando a semana com as entrevistas. E na próxima segunda, claro, a gente está de volta para entrevistar o pré-candidato ao Senado pelo PSOL, o Henry Clay, será o meu entrevistado da próxima segunda. Forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, te faça sempre feliz. E lembre-se, vamos alimentar nossa fé para que os nossos males, os nossos medos morram de fome. Forte abraço.